Dar uma ajustada aqui nas coisas, esperando o pessoal entrar aí, pra gente começar. Nosso Geoparque, espera aí que essa luz aqui tá muito ruim. Deixa eu dar uma acertada aqui, vocês conseguem me escutar, beleza? A luz aqui tá muito ruim, né? Aí, beleza. Aí, regular aqui para. Beleza, boa tarde a todos. Hoje a nossa live é sobre geoparques com o professor Marcos Nascimento da UFRN e ele que é um dos responsáveis aí pela solicitação, né, de reconhecimento como geoparque da Unesco, do Geoparque Seridó. Eu já vou chamá-lo aqui, ele já está online e aí a gente já começa a nossa live. Todo mundo me escuta, beleza? Eu solicitei ele aqui, só aguardando. Olá, professor, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. E Obrigado aí, aí, Thiago. como é que tá essa quarentena aí em Natal? Ah, Próximo a Natal. tá tranquilo, né? Tirando os aperreios da vida aí, mas dá para empurrar e colocar em ordem aí as coisas que a gente vinha fazendo e propondo algumas novidades aí. Ah, bom demais. Lendo muito, tenho acompanhado o seu perfil pessoal, vejo que você tá sempre numa leitura ali constante, né? A gente está numa intercalação aí. De manhã passa o dia trabalhando, produzindo alguns resultados importantes junto com os parceiros e com, né, com os alunos, a turma. E à tarde a gente muda aí o foco e vai para alguns vídeos, alguns Legal. livros. Gosto muito de música, gosto muito de rock, então essa semana foi dedicada aí a documentários e livros sobre o tema. E aí cada Muito semana a bom. gente varia um pouco aí. Não, muito bom, tá certo. Professor, hoje a gente vai ter a proposta aqui da gente falar dos 5Gs que compõem aí até não sei se nem se eu posso falar assim, mas que fazem parte até da criação e também da vida de um geoparque, né? Só que eu queria que você desse uma contextualizada o que é um geoparque e principalmente diferenciar geoparque reconhecido pela Unesco, porque em vários lugares a gente lê assim, geoparque tal, mas nem todos são reconhecidos pela Unesco, né? E isso tem uma importância enorme de âmbito global. Eu queria que você desse uma explanada sobre isso, assim, diferenciasse para a gente entrar aí nesses 5Gs, que pela enquete que eu fiz aqui, a maioria não sabe não sabe nem o que é os 5Gs aí, Ó, o Geoparque. tranquilo. Vamos lá. Então, Na palavras. verdade, agradeço mais uma vez. Na verdade, é o seguinte, os 5Gs traz uma nova leitura da geologia em prol de uma forma melhor de popularizar conhecimento geológico. Então, os 5Gs não é nada mais, nada menos que a abreviação de 5 conceitos básicos, que é geodiversidade, geopatrimônio ou patrimônio geológico, geoconservação, geoturismo, e isso tudo se integra de forma ordenada, tá? Dentro de um conceito de desenvolvimento sustentável num território chamado geoparque. Então, começando de trás para frente, como você já perguntou, o que seria um geoparque? Um geoparque elas são áreas geográficas unificadas que têm um patrimônio geológico de valor internacional e que isso é gerido por três premissas básicas: conservação, educação e desenvolvimento sustentável, à luz, por exemplo, de uma prática turística que nós chamamos de geoturismo. Então, isso é o conceito de geoparque, isso é um conceito institucionalizado hoje pelo Programa Internacional de Geociências e Geoparques da Unesco, que acredita um título ao território de geoparques mundiais da Unesco. Então, Entendi, isso é o entendi. conceito de geoparque. Legal. Então, E que faz parte desses 5Gs, né? Ele é um desses.
Justamente. Ele, na verdade, é quando unifica os 4 primeiros Gs dentro de um desenvolvimento territorial em uma área, onde no Brasil, hoje, existe apenas um geoparque dentro do rol de geoparques mundiais da Unesco, que é o Geoparque Araripe, no estado do Ceará, e os outros que vêm sendo trabalhados em diferentes áreas do país são, por enquanto, projetos, né, que Entendi. buscam ser Geoparque Mundial da Unesco, ou, mais recentemente, ao final do ano passado, 2 desses projetos se transformaram em geoparques aspirantes. Por quê? Porque eles se candidataram ao Programa Internacional de Geociências e Geoparques e tiveram sua documentação aprovada. Então, um deles, a gente está à frente da coordenação científica, que é o Geoparque Seridó, e um outro é capitaneado pelo estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, através de um consórcio, que é o Geoparque Caminho dos Quênios do Sul. Então, esses Ah, dois, eles podem ser considerados, na verdade, eles são considerados hoje geoparques aspirantes. Então, só para fechar essa parte, nós temos um geoparque mundial da Unesco no já Brasil, reconhecido. já reconhecidos, 2 geoparques aspirantes buscando esse reconhecimento, e nós temos inúmeros projetos que, no futuro breve, vão também buscar se tornar geoparque aspirante e, posteriormente, geoparque mundial. Interessante. Então, o Seridó, que é o geoparque, que a gente até vai falar toda a sua experiência dele aí, ele já se tornou um aspirante a geoparque. E aí, saindo essa classificação lá pela Unesco, aí vocês vão saber se ele vira ou não um geoparque reconhecido, né, esse reconhecimento. E esse Justamente. processo de reconhecimento, ele tem uma data mais ou menos para sair assim? Quando é que vocês estão esperando ter esse Sim. resultado? Como é que é? Existe um trâmite legal e oficial que parte do seguinte processo. Até o meio do ano passado, até dia 30 de junho, até dia 1º de julho, para ser mais preciso, qualquer candidato a Geoparque Mundial da Unesco tem que mandar uma carta de intenção para o órgão nosso federal, que é o caso do Ministério das Relações Exteriores, mais especificamente o Itamaraty, onde eles vão oficializar o recebimento desse documento e vão mandar para a Unesco Paris. Então, fizemos esse primeiro procedimento, o pessoal dos Quênios do Sul também fez, né? Fabiano está aí, um grande amigo que está junto com a equipe lá em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Um abraço, Fabiano. Depois, até dia 30 de novembro, se submete um dossiê de 50 páginas contando a história geológica, biológica, cultural, falando sobre a questão de gestão, geoturismo, né? Além de um formulário de autoavaliação e alguns outros documentos. A Unesco recebe esse material, avalia se está de acordo com o setlist de documentos e no começo do ano, no final de janeiro de 2020, eles nos oficializaram enquanto geoparque aspirante, porque nós passamos dessa primeira fase, que é a da É, documentação. Porque bastava faltar um documento para a gente não já entrar era. dentro desse rol e aí só agora em 2020 submeter de novo a proposta. Pô, O então, terceiro passo agora é, provavelmente em julho, nós estaremos, a exemplo do Caminho dos Quênios do Sul, recebendo uma comitiva de 2 avaliadores da Unesco, tá? Para ver em loco, para ver no território, aquilo que foi demonstrado no dossiê e no formulário de autoavaliação. Eles vão passar de 3 a 4 dias no território, verificando tudo, não só do ponto de vista geológico, mas também biológico, cultural, vão querer conhecer a equipe de gestão, como está sendo gerido o geoparque, visitar os locais de interesses geológicos, participar do dia a dia do desenvolvimento desse território. E vão preencher também o formulário de autoavaliação. E aí eles vão retornar para as cidades de origem, vão entregar essa documentação ao Unesco Paris, e provavelmente pode ser que mude em virtude de toda essa realidade mundial, mas se tudo fosse de forma normal, até final de setembro a gente teria o seja uma resultado, resposta. que podem ser 3 respostas. A primeira é oficializando, né, confirmando a entrada desses 2 projetos, ou um deles, no rol de geoparques mundiais da Unesco. A segunda é aprovando, mas com ressalvas. Então, eles vão entregar
alguns itens que a gente precisa se organizar e melhorar, para depois devolvê-los já corrigidos. E a terceira, que é a que a gente espera aí que não seja a nossa, e nem dos colegas do Caminhos dos Quênios do Sul, é a reprovação. Né? Senão a gente vai ter que submeter tudo novamente. Ah, mas aí pode fazer, então. Se for Pode, reprovado, com certeza não pode, vai acontecer, porque, pelo que eu pode, conheço, está muito bem estruturado esse projeto de pode. vocês aí. Mas os dois que a gente acredita que pode ocorrer, sempre buscando melhor situação, é ser aprovado direto. Mas também, se não for aprovado direto, Tem alguma ressalva? a depender de quais são as ressalvas, a gente corrigi-las o mais rápido possível. Às vezes são coisas que se corrigem no mesmo dia, no dia seguinte. Às vezes é uma necessidade de, por exemplo, uma atualização de um mapa. Às vezes é a necessidade... Entendi. Quando são necessidades de estruturação, então isso demanda mais trabalho. Mas a gente acredita que os dois projetos, ou melhor, os dois geoparques aspirantes nacionais, têm sim grande possibilidade de em 2020 entrar no rol dos geoparques mundiais da Unesco. Pô, tomara. Nossa, o Brasil ia ser agraciado. Imagina com... E há a possibilidade dos dois serem aprovados assim, ao mesmo tempo ou só um por país? Sim, sem problema. Na Poderia ser verdade, os dois. oficialmente, só podem ser submetidos por ano 2 projetos nacionais. Em qualquer parte do mundo, os países só têm direito a submeter 2 projetos. Então, o Brasil fez o dever de casa, submeteu, obviamente, esse ano 2 projetos, e isso não impede de os dois serem aprovados. Eu dou como um exemplo, em 2016, o México, que teve dois projetos aprovados aquele ano, né, que é o Mixteca Alta e agora me fugiu o nome do segundo, que tiveram aprovação em 2016 enquanto Geoparques Mundiais da Unesco. Na verdade, é o Mixteca Alta e o Comarca Mineira, ambos do México. Não. E aí, para se chegar a Geoparque, tem toda aquela estruturação de estabelecer um turismo, uma conservação, que aí a gente vai entrar nos outros 4 Gs que estão faltando. E aí, como é que seria a ordem assim, desses 4 Gs? Pronto. Então, por que a gente achou por importante falar sobre os 4 Gs? Porque antes de qualquer trabalho envolvendo temática de geoparque, a gente não pode colocar o carro na frente dos bois. Então, o que é que vem primeiro? Vem primeiro os conceitos de geodiversidade, de geopatrimônio, de geoconservação e de geoturismo. Então, o primeiro deles é geodiversidade. Então, o que é que vem a ser geodiversidade? Dentre vários conceitos mundiais, um que eu uso do final da década de 2000, né, é aquele que fala que geodiversidade são todos os processos, todos os fenômenos, né, de caráter geológico que vão dar origem aos elementos da geodiversidade, que são aqueles elementos que a gente aprende, por exemplo, na geologia, como rochas, minerais, fósseis, relevo, solo. Então, esses são os elementos da geodiversidade. Então, tanto os produtos que são gerados pelos fenômenos e processos, como os próprios fenômenos e processos, constituem a geodiversidade. Então, na realidade, a geodiversidade é um novo nome que veio para tratar melhor sobre o meio abiótico, sobre o meio físico do planeta Terra. Nós tínhamos já bem centrado na biodiversidade a fauna e flora, faltava falar da terra onde essa fauna e flora vive. Então, geodiversidade vem a ser isso. Quando essa geodiversidade tem um valor patrimonial, locais onde apresentam um valor, seja ele científico, educativo, turístico, esse local ele apresenta uma característica de patrimônio. É o que os colegas da área de arquitetura, de história, o pessoal do patrimônio cultural fala. É aquilo que passa de pai para filho. E aí nós chamamos isso de patrimônio geológico ou geopatrimônio. É aquilo que tem valor. E aí, consequentemente, tendo valor, ele é ameaçado. E valor mais ameaça precisa de, é uma equação simples, de proteção. Então, entra aí o terceiro G, que é a geoconservação. E aí a geoconservação, a gente sabe que proteção se separa em 2 tipos. Preservação, onde algo que precisa ser protegido, ele não pode ser manejado, ele não pode ser gerido, então ele é protegido pela própria natureza. E conservação, que é quando se dá manutenção, gestão
em algo que pode ser protegido. No caso do patrimônio geológico, nós, né, optamos por trabalhar a geoconservação. E aí, se nós já temos uma biodiversidade de valor patrimonial e protegida, por que não ganhar, por exemplo, dinheiro, recurso financeiro e promover isso? Então, uma das temáticas de promoção da geodiversidade é o meio do turismo. E aí é onde entra essa geodiversidade e esse patrimônio geológico como atrativo principal, e aí esse atrativo geológico, né, onde se insere dentro de um contexto o desenvolvimento da sociedade e a sua proteção, nós chamamos de geoturismo. Então está aí os 4 Gs: geodiversidade, geopatrimônio, geoconservação e geoturismo. Se isso é bem organizado, trabalhado aliado ao patrimônio biológico e cultural, dentro de uma ótica de desenvolvimento, nós estamos falando agora de geoparque. Ah, muito legal. Muito interessante. E assistindo até uma palestra sua, assim, uma coisa que me chamou muita atenção era a questão do geopatrimônio. E que muitas vezes, assim, até eu tinha um outro tipo de conceito que eram já estruturas físicas, como se fosse um monumento geológico, assim. E você contou uma história de um geoparque que fica em Portugal sobre as pedras parideiras. E aí, Sim. que era um patrimônio, né? Aquilo ali e tal. E aí, se eu pudesse contar essa história, que eu achei ela muito interessante aí, para o pessoal Pronto, que não então conhece. você está falando de monumentos naturais do ponto de vista geológico, é o que nós chamamos de locais de interesse geológico, ou quando esses locais têm esse valor patrimonial, que pode ser trabalhado à luz do valor científico, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, na academia, né, em nível superior, com pesquisas acadêmicas, nós trabalhamos, eu particularmente uso dentro desse conceito, o valor científico. Quando nós trabalhamos dentro da questão do ensino fundamental ou ensino médio, voltado a ensino formal ou não formal, eu estou falando do valor educativo. E quando a gente integra isso à luz do turismo, eu estou falando do valor turístico. Então, quando a gente tem esses locais de interesse com esses 3 valores, nós também podemos chamá-los de geossítios. E aí, existe um geossítio no Geoparque Arouca, em Portugal, chamado de Pedras Parideiras, que, geologicamente falando, são granitos que apresentam nódulos ricos em biotita, são nódulos ricos em biotita e quartzo, mas biotita se sobressai, e que, em virtude da questão termoclástica, quer dizer, esfria à noite e esquenta de manhã, há contração e esse nódulo sai da rocha, os portugueses chamaram aquele local de pedras parideiras, quer dizer, as pedras que estão dando filhos. E é um local que tem um apelo histórico-cultural, mas até então não tinha essa leitura geológica descrita numa linguagem acessível à sociedade. Então, não só o conceito de geodiversidade veio à tona favorecer a popularização do conhecimento geológico, como também veio favorecer o uso ordenado daquele local de interesse que antes só tinha esse viés cultural. Então, hoje, é um dos principais monumentos naturais do Geoparque Arouca, onde junta o conhecimento geológico ao conhecimento cultural. E do ponto de vista cultural, é engraçado, porque muitas pessoas, por exemplo, utilizavam os fragmentos, né, de biotita para fazer chá, né, ou colocavam, segundo algumas pessoas, debaixo do colchão ou do travesseiro para as mulheres, né, engravidarem. Por isso também a associação com as pedras parideiras. Mas o bom e o interessante de citar isso é que a geologia passou a ser uma leitura, né, daquele local Muito que outrora só tinha conhecimento cultural. Né? legal. A Nayara até falou que funcionou com ela, que ela falou assim, Nayara Santana, falou, ó, funcionou comigo as pedras parideiras. Justamente, a Nayara, que eu agradeço a presença dela aqui, ela está à frente, junto com a equipe voltada para a questão do turismo, né? Ela está dentro do governo do Estado do Rio Grande do Norte, especialmente a empresa de promoção turística do Estado e a Secretaria Estadual de Turismo, do qual eu agradeço muito a participação, não só nessa live, mas na equipe, porque é um dos momentos mais importantes do Geoparque, é tratar sobre essa questão do turismo e da gestão, e a Nayara, junto com o pessoal do turismo, e aí tem vários,
né? A própria Janaína, que é hoje a coordenadora do território, ela também é turismóloga, a Nayara é turismóloga, né? Então a gente tem essa união bem harmoniosa entre geólogos, geógrafos, turismólogos, administradores, e aí a É Nayara realmente interdisciplinar, né? multi, ultra, pluri, interdisciplinar. E, coincidentemente, a Nayara teve, fazendo a visita técnica ao Geoparque Arouca, né, em parceria com a Verônica, que é responsável pelo turismo do Geoparque Arouca, e hoje ela está grávida. Não sei o quão isso tem relação com as Não sabe, fotografia. né? Pois é, exatamente. O pessoal do Geoparque Comarca Mineira manda um abraço aí, ó, saudação. Ah, são parceiros lá do México, eu citei, tanto com Marca Mineira, né, como Mixteca Alta, como exemplo de dois geoparques no mesmo país sendo, né, contemplado com o título de Geoparque Mundial da Unesco. É o que nós almejamos hoje no Brasil, com o Seridó e com os caminhos dos Quênios do Sul. Estou vendo a Daniela Rocha entrando aí. A Daniela é parceira do Geoparque Arouca, é a geóloga de lá, uma grande amiga. E o Geoparque Arouca, ela sabe, tanto ela, Verônica, o Antônio Duarte, vários colegas do Arouca, é um dos geoparques de onde a gente bebe na fonte para poder fazer esse trabalho que a gente vem fazendo aqui no Seridó. Ah, Minha legal, irmã o entrando aí, ó, Geoparque. Ana Paula Leite. Tem uma galera que mandando um abraço para você, falando que a aula tá muito boa, eita aula. Ah, é um Pediram para mandar um bate-papo. abraço pro IESA da UFG. Ah, o FG estive recentemente lá, em parceria com o pessoal da Federal de Goiás. A gente tivemos, né, Tiago? Onde eu tive o prazer de Foi. conhecê-lo, em Pirinópolis, né, trabalhando junto com o pessoal do projeto Geoparque, né, lá de Pirinópolis. Um prazer enorme. Carlos, né, aí do Drone K, um parceirão lá em Currais Novos, que com o seu equipamento e a sua habilidade em termos de fotografias e vídeos, né, trabalha as imagens do Geoparque Seridó. Muita gente boa entrando na live aí, fico feliz que esteja dando certo Então, essa parceria. a galera que tá participando, tá gostando. E, ó, show, professor, parabéns, professor Marcos, tamo junto, já a hashtag tamo junto tá aí, ó. Dilson é um cara assim, nota 10, é um guia de turismo, é um dos carros-chefe aí em termos de divulgação dessa temática no Geoparque e que recebe muito bem os visitantes no território e mostram, né, a eles essa beleza geológica que o Seridó tem, aliada à questão cultural, gastronômica, várias possibilidades de adentrar dentro do território do Geoparque Seridó. E nesse gancho aí do geoturismo, né, que, meu ver, assim, é uma das etapas, talvez, que mais chame a atenção do Geoparque, porque senão não tem a proposta de conhecer, de divulgar, né? Então as pessoas precisam tá passeando, tá conhecendo os atrativos dos geoparques. Como é que vocês trabalham essa parte do geoturismo, assim? Vocês conversam com a comunidade, os guias? Como é que é feito como é que foi feito, na verdade, aí com o pessoal do Seridó? Como é que vocês fizeram essa Ah, abordagem para eles de transformar uma região, um território inteiro em geoparque? excelente pergunta. Não é fácil, a gente partiu da premissa de que para ter esse tipo de turismo, para desenvolver o território nessa pegada, a gente precisava saber se a comunidade, se a população tinha interesse. Porque quem está lá dentro, né, quem tem isso enraizado são eles. Então, se eles não tivessem interesse, quem seríamos nós de entrar num território e modificá-lo? Então, a gente trabalhou muito primeiro nesse levantamento das comunidades, das pessoas envolvidas, dos gestores públicos, para poder saber se realmente isso valeria a pena. A partir do momento que a gente fez concomitante a isso também o levantamento dos locais de interesse turístico com esse viés geológico, a gente começou a perceber que a gente estava, de certa forma, também ajudando as comunidades, dando a eles esse poder de empoderamento. Né? Poder de empoderamento, desculpa aí o pleonasmo. Mas esse Para empoderamento, ficar claro, né? Para ficar aqui claro que deu poder. esse empoderamento por parte da comunidade, da população, e eles abraçaram isso. Então, para nós, foi assim uma felicidade imensa em perceber que a gente estava conseguindo chegar com uma leitura fácil, com uma leitura atrativa daquilo que eles já sabem que eles têm. Muitos têm seu atrativo no fundo de casa, no quintal de casa.
né? Agora, a leitura e a descrição de forma fácil desses monumentos naturais, desses monumentos geológicos, cabia a nós, técnicos, fazermos o levantamento. A partir do momento que a gente associou os dois conhecimentos, o da própria comunidade com aquele técnico científico, a gente partiu para a identificação desses locais, caracterização e divulgação. Então, a gente só fez isso depois que todo esse conjunto estava bem amarrado. E aí, eu acho que é um dos sucessos, né? Com muita humildade, a gente gosta de frisar isso, um dos sucessos do projeto Geoparque Seridó, hoje Geoparque Aspirante Seridó, que é essa forte associação com a sociedade, com a comunidade, mas principalmente permitindo com que eles se empoderem, e muitos que estão aqui na live estão lá e podem dizer isso, né? A Rayane, a guia de turismo, entrou aí, comentou, o Dilson, né? A própria Nayara, que apesar de residir em Natal, é de Currais Novos, quer dizer, um dos municípios do Geoparque, e essas pessoas sabem o quão lá eles realmente estão, como eu aqui, literalmente vestindo a camisa do Geoparque Seridó. Um geoparque que hoje contempla 6 municípios, então, Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e Parelhas se uniram, e aí quando eu digo se uniram, não foi só gestores públicos, mas comunidade como um todo, a favor de promover conservação, educação e turismo dentro de um desenvolvimento territorial sustentável. Pois é, eu acho muito legal essas etapas, assim, porque até nas suas palavras aí, quando teve esse empoderamento, que eu acho que aí é que o pessoal entende também e já parte para a conservação, né? Então, automaticamente, dos Gs vai somando com o outro e até culminar nessa parte toda do Geoparque. Muito bacana o trabalho do Geoparque, assim, né? Toda essa construção. E é engraçado que depois que a gente vê o site montado, as coisas prontas, acha que é tudo uma facilidade, que foi assim, montaram um projeto, riscaram virtualmente uma área e falou assim, pronto, aí agora é Geoparque. Mas não é bem assim, existe todo um trabalho. Só para você ter uma ideia, dia 19 de abril agora, nós estamos completando 10 anos de projeto. Ao mesmo tempo que parece ser muita coisa, e na realidade a gente não tem pressa para se tornar um Geoparque Mundial da Unesco. Isso ficou bem claro na equipe desde o começo, mas por que muito tempo, as pessoas perguntam, já que tem vários Geoparques Mundiais da Unesco que se institucionalizaram, se oficializaram em 3 anos, 4 anos, alguns até 2 anos. Mas é porque a gente trabalhou os 3, 4 primeiros anos com uma pegada muito técnica científica, muito, vamos dizer assim, geológica. Entendi. De 2015 para cá, quer dizer, nos últimos 5 anos praticamente, é que nós partimos para o território à luz dessa questão do empoderamento, de um trabalho mais organizado da questão da gestão, de enfatizar a questão do geoturismo e agora, mais recentemente, de buscar, como você bem falou, a questão da geoconservação também. Tudo isso atrelado a um pilar básico, que foi onde começou todo esse trabalho, que é a educação. Então, a gente começou esse trabalho, e eu, particularmente, Marcos, trabalho em prol da popularização do conhecimento geológico. Trabalho esse que traz alguns resultados, e aí alguns deles, por exemplo, isso aqui é um dos livros que a gente já publicou, que fala sobre aqui dos 3 primeiros Gs, tá? Então, isso aqui está tudo liberado em PDF, na internet, quem tiver interesse é só Quem baixar. quiser pode baixar direto do site também, pode? Está no site da Sociedade Brasileira de Geologia, né, que é a nossa sociedade que encampou a publicação. Está no site do Geoparque Seridó. Então, são publicações que você pode baixar para aprender sobre conceitos. Para quem está voltado à temática de arte rupestres, né, juntando conhecimento com patrimônio geológico, tem essa outra publicação, que também está no site do Geoparque Seridó. Então, são publicações que foram úteis serem elaboradas nos primeiros anos do Geoparque, mas que hoje servem como propagação do conhecimento geológico. É muito bacana. E até esse amadurecimento que vocês tiveram, né, quanto a essa caminhada toda, uma das coisas que me chamou muita atenção, e principalmente que é a área que eu atuo, que é essa parte de geotecnologias, foi a criação do aplicativo de vocês. Porque
Eu não tive a oportunidade ainda de baixar, porque ele não é compatível ainda com o meu sistema, mas eu pretendo depois fazer um teste. Mas pelo que eu vi as explicações, entrei até lá na Google Play para ver, você consegue se localizar. Tem um mapa que você está visitando a cidade, por exemplo, acho que Xique-Xique faz parte, né, Faz, é um geossítio. um geossítio, então você consegue ver os geossítios próximos lá para você poder se localizar e visitar, né? Você me corrige se eu tiver enganado pela interpretação que eu fiz lá. Sim, E como é que foi perfeito. essa ideia dessa criação desse aplicativo? Ah, Porque, se eu não excelente. me engano, não é uma coisa que é comum aos geoparques, né? No Brasil, Não, só existe o de vocês, parece. justamente. Na verdade, começou, sinceramente, com uma brincadeira. Na verdade, não é bem uma brincadeira. Né? Um ex-aluno nosso, o Matheus, ele participando desses momentos de geotecnologia com o pessoal do GISDEI, né? Um Estudante na evento. época. Na época ele era estudante. O Matheus era estudante, né? Hoje ele é geólogo. Na época ele era, junto com uma equipe grande, um dos membros da Geólogos Júnior, né? A empresa Júnior aqui de geologia da UFRN, no qual eu sou o tutor. O Matheus, junto com a Lidiane, né? Mas especialmente o Matheus, na época, participou do GISDEI, um evento de geotecnologia que ocorreu aqui no Instituto Federal. E ao término de um dos módulos, ele manda uma mensagem para mim com o interesse de colocar na prática o uso daquele módulo, criando um Legal. aplicativo para o Geoparque Seridó. Então, o que ele queria eram as informações, né, os mapas, as coordenadas dos geossítios, fotos, descrições. Isso foi mais ou menos no meio de maio, no mês de maio, mas ele pediu para esperar chegar as férias do meio do ano para fazer o aplicativo. Desenvolver. E quando foi no meio do ano, ele fez a primeira versão, me mandou, e, para minha surpresa, praticamente estava pronto. Eu brinquei para ele, a versão Legal. beta vai ser a versão original. Final. Fizemos pequenas atualizações. À época, fizemos junto ao Android, né? Pela facilidade da questão do recurso, nós não tínhamos muita grana, na verdade, a gente não tinha grana para fazer isso. Por isso que hoje não está no iOS, infelizmente ainda não conseguimos avançar financeiramente para colocar junto né, iPhone, iPad. Quem sabe nasce no futuro, Thiago, né, uma parceria, Quem né, sabe nasce aí para quem colocar, né? sabe. Mas a gente ainda não partiu para esse outro lado, mas o que é que a gente queria? A gente queria, em termos de uma brincadeira, fazer com que aquele ditado desse certo. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, enquanto você não puder ir ao Geoparque, o Geoparque vai a você através de um Muito aplicativo. legal. E aí o Muito legal. aplicativo é relativamente simples, ele passou por uma atualização ano passado. A gente está buscando atualizá-lo agora, porque nós éramos 16 geossítios, e nessa última atualização para o dossiê ampliamos para 21 geossítios, precisamos acrescentar os 5. Né? Tivemos agora um apoio da Febragel. A Febragel apoiou o Geoparque Seridó num edital. Nós vamos lançar um livro sobre a geodiversidade e o patrimônio do Geoparque. Que E, em massa. paralelo, nós estamos fazendo o levantamento fotográfico, tanto com fotografias tradicionais como com drone. E aí a gente quer aproveitar também essas imagens para colocar no aplicativo atualizado. Não, E aí esse muito bacana. aplicativo hoje, ele se não é o único, ele é um dos primeiros exemplos a nível nacional e que serviu como referências a alguns projetos no Brasil nos procurou, em especial a Geólogos Júnior, a empresa Júnior de Geologia da UFRN, e por incrível que pareça, a aceitação foi tão grande que alguns geoparques mundiais da Unesco também entrou em contato conosco. Então a gente viu que numa brincadeira, vamos chamar assim, né? Não sei se o Matheus está aí na live, ou Lidiane, uma brincadeira porque a gente não Era imaginava um que ia dar teste, tanta né? Não imaginava isso, repercussão. né? No Congresso Brasileiro de Geologia em Porto Alegre, o Matheus apresentou o trabalho e foi assim categórico, a procura das pessoas. E a geotecnologia está aí para ser usada por bem, para ser usada de forma útil, para fazer aquilo que a gente sempre busca, que é popularizar conhecimento geológico. Então, eu sou muito grato ao Matheus, à Lidiane, eu sou muito grato ao Geólogo Júnior por essa parceria junto ao Geoparque Seridó. É legal, ué. E para quem tá na quarentena, né, já é para baixar lá, ó, para conhecer o parque. Para quem não Justamente. conhece o Seridó, para já começar a fazer um passeio virtual ali, para já começar Vai a lá, conhecer os geossítios, né? Para depois vai lá no, conhecer pessoalmente.
vai lá no Google, né? Story lá, baixa, dá uma olhada, se não gostou de alguma coisa, bota lá o comentário, sugere alguma modificação. A gente está aqui justamente com essa intenção de estar sempre melhorando. Não, eu achei muito impressionante, assim, a, até a história, né, de que partiram até de estudantes, né, para você ver que Justamente. um projeto, igual você colocou assim, que a princípio poderia ser uma brincadeira, um teste, alguma coisa ali, e se torna uma referência até para geoparques já mundiais aí, com reconhecimento já pela Unesco Justamente. e tudo. Deixa eu Então, foi mandar um beijão aqui para Raquel Romão, né, uma amigona, né, parceiraça do Geoparque Seridó. Teve recentemente na Índia, né, foi lá participar do Congresso Internacional de Geologia, que infelizmente acabou não ocorrendo, foi adiado em virtude do Covid-19, mas ela aproveitou a situação para palestrar sobre a temática, inclusive dos 5Gs, e para nossa felicidade, pela nossa parceria, falou sobre o Geoparque Seridó para os indianos e foi de muito sucesso, não só a palestra dela, mas a discussão acerca de projetos de geoparque no Brasil e, por que não, acerca do patrimônio geológico nacional, em especial de São Paulo, que é mais onde ela trabalha. Então, Raquel, um beijão, te vi entrando ali. Márcio Balbino aqui, né, tem da, uma da galera aqui Geografia da UFPB, um mandando os amigão parabéns, também. palmas, tudo, tá bem, tá bem conceituado, professor. Nada. Eu sou. Eu acho que você falou perfeitamente sobre o 5G, esclareceu bastante, uma live esclarecedora. E acho que segunda ou terça-feira você também vai participar de uma outra live com o pessoal do Geodestinos, né? Em que você vai falar mais sobre geoparques, que já é uma live mais elaborada, mais demorada. Vai ser que dia essa aí? Faça o convite para o pessoal. Pronto, então aproveitando, eu vi que a Thaís Guimarães, parceirona da UEPE, da Universidade lá de Pernambuco, em Petrolina, né, uma amigona que trabalha em parceria conosco, né, nos convidou, ela faz parte aí, tem um canal no Instagram chamado Geodestinos, fantástico, que eu sugiro que entre aí, se inscrevam, né, e lá a gente vai estar terça-feira agora, dia 7, se não me engano, às 11 da manhã, falando mais especificamente sobre o Geoparque Seridó. Nós tivemos terça-feira passada sobre geoparques mundiais com Arthur Sá, que é o coordenador científico do Geoparque Arouca, né? E agora a gente vai ter, né, a nível nacional, o coordenador científico do Geoparque Seridó, na próxima terça-feira, às 11 horas da manhã, lá no Instagram do Geodestinos. Então, todos Legal. estejam convidados, estaremos lá tratando sobre esses assuntos e outros. E fique à vontade para mandar as perguntas de vocês. Aí, ó, tá feito o convite. O Alan até me convida para conhecer aqui o Seridó, qualquer hora dessa, vou falar por aí para conhecer. Tem Será muito vontade, bem-vindo, Thiago. vontade é o que não falta. Obrigado. Vamos nos organizar para você vir fazer esse passeio e conhecer um pouco Vou, sobre o patrimônio geológico do território. vou não, com certeza. Vou. Muito obrigado pelo convite. Sou Marcos, então acho que é isso. Obrigado novamente por aceitar o convite, participar da live aí. O pessoal ó, tem gostado bastante. E é isso aí. Se você quiser agora deixar de dica aí para o pessoal, fazer convite para o Seridó, à vontade. Tá, então, primeiro eu queria agradecer a todos que se fizeram presente nessa live, né? Confesso a você que, particularmente, foi a primeira vez que eu participei. Ai, Espero que que bom, não estreante. tenha, né, tenha dado certo aí. Que venha Parabenizar a outras. todos, eu vi aí o pessoal do Geoparque Corumbataí, lá em São Paulo, o André e a turma que faz parte do Geoparque, o Zaine e todos os colegas, né, a Simone, que está aí entrando agora, fico feliz que tenha gostado da live, Simone. Mas, em especial, eu te agradeço, Tiago, pela oportunidade, foi um prazer enorme ter te conhecido lá em Igualmente, ó. Pirinópolis, Prazer é né? meu. Foi uma ótima oportunidade de trocarmos figurinha lá, não só no curso de Geoparques, um curso que a gente promove a nível nacional, já tivemos em São Paulo, em Aracaju, mais recentemente em Pirinópolis. Estamos vendo a oportunidade, provavelmente vai ser um dos cursos a ser ministrado no Congresso Brasileiro de Geologia em Brasília, em Ah, outubro. legal. Pô, parabéns. Eles aceitaram a proposta, a Proposta convite, legal. né, do pessoal do simpósio. Nós teremos o simpósio sobre patrimônio geológico no Congresso Brasileiro de Geologia, mas eu quero te agradecer, Tiago,
pela parceria e principalmente por você abrir o seu canal, né, o TDM APS, para tratar sobre diferentes temas. Essa live aí e outras que eu venho participando, o pessoal do Geologando ontem eu assisti. Alana. Parabéns, Geologando, fantástico vocês. É mais agradecer mesmo, humildemente, externar assim, meu agradecimento por essa parceria e saiba que aqui você não tem só um parceiro, mas um amigo no que você precisar. E fica o convite a Igualmente. todos, né, de nos visitar aqui em Natal e daqui nós partimos para o Seridó para conhecer esse patrimônio natural e cultural que o território tem. Então, todos sejam bem-vindos e muito obrigado, mais uma vez, Tiago, pela oportunidade. Eu que agradeço, fico feliz demais. Surgiu uma última pergunta aqui, eu sei que a gente já estava terminando, mas às vezes se você quiser responder. O Renato, ele pergunta quais municípios que compõem o Geoparque Seridó. Tá, então, Cerro Corá, Lagoa Nova, então eu estou falando de dois municípios que estão em cima da Serra de Santana, numa altitude de 700, 705 metros. Aí nós descemos essas serras e entramos nos municípios de Currais Novos e Acari, e aí atravessamos esses dois municípios e chegamos em Carnaúba dos Dantas e Parelhas. Então, esses 6 municípios têm em torno de 2.800 quilômetros quadrados, 21 geossítios mapeados do ponto de vista do patrimônio geológico, associada a inúmeros locais de interesse cultural e turístico, onde as 3 premissas básicas, que é educação, conservação e turismo, são desenvolvidas dentro de uma ótica sustentável. Então, eu agradeço aos 6 gestores, os 6 prefeitos, né, seus secretários, mas em especial as comunidades que estão inseridas dentro desses 2.800 quilômetros quadrados, que são quase 110 mil pessoas que nós queremos atingir a todos com desenvolvimento. Muita gente. Não, muito legal. Bom, então é isso. Eu já peço até desculpa aqui para Tata Guimarães, porque meu Instagram está com algum problema. Eu não consigo lá gravar as lives, infelizmente. Eu só consigo disponibilizar ela para deixar no Stories. Não sei se é uma atualização, alguma coisa. Eu peço desculpa, não vai ter como ficar gravada. Estou até meio chateado com isso. Mas é isso. Pessoal, novamente, muito obrigado. Boa tarde aí, boa noite agora já aí. E tudo de bom e até uma próxima aí. Tchau, meu amigo. Sucesso. Forte abraço. Abraço, até mais. Tchau. Abraço. Pessoal, então essa aí foi uma live excelente, professor Marcos Nascimento, da UFRN, né, sobre geoparques. Já deixou várias dicas aí, até do curso que vai acontecer no Congresso Brasileiro de Geologia, que a princípio está para outubro, né, se não nada acontecer, né, de mudar por causa dessa situação que a gente está vivendo. E terça-feira ele tem uma live com o pessoal do Geodestinos, e vai falar mais sobre o Geoparque para quem interessa por isso lá. Então, obrigado por todos que assistiram aí a live e até a próxima. Estou com umas ideias aqui para lançar um projetinho, umas lives bem rapidinhas. E essa semana, provavelmente finalzinho de semana, aí eu já anuncio o que vai acontecer. Beleza? Abraço a todos e até a próxima. Salvo tristeza.